Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para celebrarmos a liturgia do 10º domingo do tempo comum. Uma saudação especial às pessoas que estão em sintonia conosco. Uma saudação especial às famílias que estão em sintonia conosco para celebrar a liturgia e a palavra de Deus. E vamos iniciá-la em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos uniu no amor de Cristo. O convite de Jesus é para que sejamos da família de Deus. Todos que se esforçam para viver sua palavra fazem parte desta família. Jesus liberta os que estão excluídos e à margem da vida, pois os mais humildes acolhem bem depressa o que vem de Deus. Sejamos, pois, de fato, da família divina e seguindo o Cristo que nos tornemos testemunho profético e libertador das muitas realidades opressoras de nossos dias. Façamos o nosso ato penitencial, número 4. Aproximamo-nos do Senhor Deus que nos criou com amor para participar de sua vida divina. Perdoai-nos, Senhor, pois pecamos e nos afastamos de vós. Senhor, que viesses procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Intenções desta missa. Pelos falecidos: Maria Justina Mistalden,
falecida sexta-feira. Marlene Rosendo Dantas, 7º dia. Eduardo Aparecido da Silva, 7º dia. Édida Manduca de Aguiar, 30º dia. José Carlos Ferreira, 30º dia. Maria Elisa Batagelo Cardoso, aniversário de morte. Falecidos da família Pio Zangarten. Por todos os que faleceram vítimas do Covid-19. Pedindo saúde, bênçãos, paz e harmonia pelas nossas famílias e a nossa comunidade. Pedindo saúde e bênçãos para os nossos parentes e amigos que estão doentes e por todos os que estão com coronavírus. Em ação de graças e pedindo bênçãos para os aniversariantes, dizimistas e colaboradores. Bernhard Scheffer, Francisco Bueno, por todas as intenções pedidas no Facebook que não foram anunciadas e por todas as intenções que trazemos em nosso coração. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei o nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ouvir o Senhor através da liturgia da palavra. A palavra anuncia que jamais Deus nos abandona, até mesmo quando recusamos seus projetos de amor. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor chamou Adão dizendo: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujos fruto te proibi comer? Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém inimizade em ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz, vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. O Senhor, toda graça e levardes em conta nossas faltas,
quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, e vos temo, em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em Sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas que o vigia pela aurora. O Senhor, toda graça e redenção. Espere, Israel, pelo Senhor, mas que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. O Senhor, toda graça e Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e, por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de nós, para que a abundância da graça e um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado por um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram de lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, prezados ouvintes, estão em sintonia conosco. A liturgia da palavra desse 10º domingo comum é um pouco complicado para a gente entender o contexto, se não colocar uma análise um pouco mais aprofundada, a fim de descobrirmos através das metáforas qual é o ensinamento fundamental da liturgia de hoje. Eu diria para vocês o seguinte, a primeira leitura de hoje, para não perder muito tempo, é um trecho do livro do Gênesis, onde fala daquilo que nós costumamos chamar do pecado de Adão e Eva. Lembra disso? Pelo menos já ouviram falar que é o pecado de Adão e Eva, não? Agora, a gente tem que entender, nesse contexto histórico, o que significa esta cena com C, não com S, que o evangelista Marcos, que hoje, o liturgia de hoje nos traz para a gente refletir. Qual é a origem desta colocação? Ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. A origem desta reflexão, ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vocês certamente já leram um livro muito famoso, recentemente escrito e publicado, em 3 grandes livros, Homo Sapiens, Homo Deus e 21 textos para ler o século XXI. Já leram esse livro? O ser humano tem desejo de ser Deus. Deus ou deusa, porque ele gosta de assumir o compromisso total de mandar em todos e em todas. Nesse sentido de que realmente a tentação de Adão e Eva era justamente esta,
de ser Deus ou deusa, de controlar todos os acontecimentos. E é por isso então que aparece esse texto do Evangelho na primeira leitura, onde aparece o chamado Jardim do Éden. E nesse Jardim do Éden tinha um jardim, tinha uma árvore, tinha a serpente, tinha os frutos e tinha Deus também. Esses textos todos assim, essas palavras todas têm um significado profundo. Jardim do Éden sempre significa o lugar do bem-estar, de tudo que é possível usufruir. A árvore simboliza lá no Éden a imortalidade. Aliás, esse desejo de ser imortal não era só no tempo desse texto, mas também hoje em dia o ser humano quer ser imortal, sim ou não? De qualquer maneira, mas ele quer ser imortal. Lembro uma vez uma pessoa veio conversar comigo assim, padre, eu não pedi para nascer e não quero morrer. Saia dessa agora. Não nasci para nascer, eu não pedi para nascer e não quero morrer. No fundo, o que significa o quê? Eu tenho desejo de imortalidade. Porque, além do jardim, da árvore, do fruto proibido, tem um famoso personagem aí, chamado a serpente. Eu lembro a vocês que a serpente, na cultura egípcia e babilônia, significava o Deus da imortalidade, a Deus da imortalidade, o Deus da fertilidade. Não é como a serpente que nós temos hoje, que é um bicho asqueroso, nós fugimos, venenoso, nós sabemos. Mas a cultura do Egito, a cultura da Babilônia, tinha aquela ideia de que realmente a serpente é sinônimo de fertilidade, sinônimo de vida. Aliás, a partir disso, você se lembra quando o povo de Israel começou a reclamar de Moisés, porque baixou uma peste no povo de Israel. E o que Deus mandou fazer? Uma serpente de bronze. Lembra disso? Por que então foram adorar a serpente? Porque aquela ideia de que realmente a serpente era sinônimo de fertilidade de vida. Então eles rezavam. Para mostrar para vocês que a ideia da serpente não é que nós temos hoje um bicho asqueroso que é perigoso, pode morder, se morder é meio complicado. Nós temos que entender esse texto no seu contexto histórico. Então, nesse sentido, eu gostaria de lembrar a vocês, o texto é muito complicado, mas eu vou tentar explicar algumas coisas. Não foi Deus que inventou o pecado, sim ou não? Repito a ideia, não foi Deus que inventou o pecado. Quem é que inventou o pecado? Quem foi? O ser humano. Está claro isso, gente? Então é importante que nós tenhamos bem claro, a intervenção de Deus não foi para castigar o Adão e Eva, mas foi justamente para mostrar que quando a liberdade é usada em demasia e sem limites, a pessoa também cai num desequilíbrio total. Aí aparece o Senhor Deus, que vai dizer, o que fizestes? E aí começa aquele diálogo. Foi a serpente que me convenceu de comer o fruto proibido. Perguntei você, Adão. Foi a minha esposa que me deu, minha mulher me deu e eu comi também. Percebe esse jogo, né? No fundo, quer mostrar assim, o ser humano é um ser de liberdade, mas é uma liberdade que tem limites. E sem isso, realmente é complicado viver. Em outras palavras, vontade de ser Deus ou deusa está presente no coração de muita gente hoje em dia. Cuidado, porque isto pode trazer uma série de problemas, porque é uma escolha errada.
Não estou falando de ciência, não estou falando de tecnologia, estou falando da vida humana. Então, nesse sentido, que eu gostaria de lembrar a vocês que sofre consequência muito grande quem assume a direção de ser Deus ou deusa na vida. Chega já que tem por aí. Está claro? Esse texto devia ser comentado e lido e estudado, no mínimo por um curso de Bíblia. Porque senão é meio complicado a gente explicar isso fora do contexto, né? Mas seja como for, para lembrar que não foi Deus que cometeu o pecado. O pecado é uma obra do ser humano que entra em desobediência àquela que é uma proposta de Deus. Quanto à segunda leitura, também, rapidamente, o apóstolo Paulo passou uma série de dificuldades, mas ele acreditava que esta vida é passageira e que nós não devemos nos preocupar com tanto, porque pela frente nós temos a plenitude da vida, a eternidade. Ele vai falar do corpo externo e do corpo interno. É porque ele crê na ressurreição de Cristo que ele enfrenta os problemas. Assim como nós celebramos também Corpus Christi, mistério pascal de Jesus Cristo, que nos dá força e coragem para que a gente não se feche e se submeta às realidades humanas e esquecemos da perspectiva da eternidade. O Evangelho de hoje também fala uma coisa interessante, que Jesus aparece ensinando um povo e é criticado pelos seus próprios familiares, dizendo que ele está possuído de um demônio, está fora de si. E de Jerusalém vieram alguns representantes da lei, os fariseus e saduceus, dizendo: você expulsa o demônio porque você tem ligação com Beelzebu. Beelzebu, que você sabe, era o príncipe dos demônios. Então, em outras palavras, você está possesso. Depois ele faz uma comparação, uma parábola, vocês viram aí, né? Mostrando que realmente ele não está preocupado com isso tudo, ele não vai deixar de avisar, de anunciar, de testemunhar o reino de Deus, que ele foi realmente mandado para isto. No finalzinho, aparecem algumas pessoas, os familiares dele, dizendo: olha, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs estão aqui e querem te vê-lo. E querem tirar você dessa situação, porque você está me dando muita mão de obra para nós. O que ele respondeu? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem são? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Esse é minha irmã, minha mãe, meu irmão e minha irmã. São expressões que para nós hoje em dia, para quem não tem fé, a gente até acha engraçado isso tudo. Engraçado vou dizer, uma coisa boba. Mas para quem tem a dimensão do reino de Deus, entende perfeitamente o que Jesus quer dizer. Ele não está preocupado com o que vão dizer dele, mas está preocupado em anunciar a palavra de Deus. Ele vai para toda a salvação. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Por isso então que nós todos que somos a família, procuramos viver na unidade, no amor, na diversidade, aquilo que sempre costumo dizer, unidade na diversidade, e nas coisas essenciais que haja unidade, nas coisas acidentais que haja liberdade, em todas porém que haja o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé para fazer nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
Olhai compassivo, Senhor Deus e Pai, para nós, vosso povo, em vossa bondade ouvi nosso clamor. Deus da vida, libertai-nos. Olhai com misericórdia para a vossa Igreja e dai-lhe a força necessária para anunciar com fervor o Evangelho em nosso mundo, tão cheio de adversidades, nós vos rogamos. Deus da vida, libertai-nos. Olhai com ternura para a nossa comunidade e fazei-a caminhar firmemente no ensinamento de vosso Filho Jesus, sendo vossa verdadeira família, nós vos rogamos. Deus da vida, libertai-nos. Conservai-nos na força da esperança e na união fraterna, para que sejamos sinais de vosso reino, nós vos rogamos. Deus da vida, libertai-nos. Fortalecei nossa vida e que possamos, por vossa graça, reconhecer em cada dia a imensidão de vosso amor para conosco, nós vos rogamos. Deus da vida, libertai-nos. No silêncio do nosso coração, cada um de nós que está participando desta liturgia, se assim o desejar, faça também sua prece particular ao Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor Deus, que nossas preces alcancem o vosso coração divino e, vivendo em vosso Filho que nos reúne como irmãos, alcancemos a paz e a vida junto de vós, que viveis e reinais para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferenda, para que esse sacrifício seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida, nunca abandonais a obra de vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso guiaste pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhai sempre a vossa igreja peregrina neste mundo e por Jesus Cristo, vosso Filho, acompanhais pelos caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino. Por esta razão, também nós, com os anjos e os santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis ao caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos unimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. E nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória do Cristo, vosso Filho e nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizeste entrar na glória da ressurreição e colocaste à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que Ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Dela vos apresentamos o sacrifício pascal do Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, Senhor, a nossa oferta. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar de vossa mesa. Em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo João Inácio, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Tornai viva a nossa fé, nossa esperança. Mais uma vez façamos alguns instantes de silêncio para lembrarmos e rezar para nossos irmãos e irmãs que já faleceram. Por todos aqueles e aquelas cujos nomes trazemos em nosso coração, aqueles e aquelas cujos nomes foram citados em nossa celebração, especialmente a Maria Justina Amstad, falecida sexta-feira, a Marlene Rosendo Dantas, 7º dia, o Eduardo Aparecido da Silva, 7º dia, a Edna Manduca de Aguiar, 30º dia, José Carlos Ferreira, 30º dia, para que o Senhor acolha a todos na plenitude de seu passo definitivo na casa do Pai. Lembrai-vos de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei na luz da vossa face e concedei-lhe no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. Em comunhão com a Virgem Maria, com São José, seu esposo, os seus santos apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Preparando-nos para receber o Cristo na Eucaristia, vamos rezar mais uma vez a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Peçamos que o Senhor Jesus nos dê a sua paz. Senhor Jesus Cristo, Deus nos deixa a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo,
a paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós que somos convidados a participar da ceia pascal do Senhor Jesus ressuscitado e que vive no meio de nós. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
é meu irmão, quem é minha irmã. Aquele que faz a vontade do Pai é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Sem negar o valor da família humana, nós temos que estar atentos também à família divina, que é para nós a mensagem do reino de Deus no dia de hoje. Oremos. Ó Deus, que curais nossos males, agi em nós por essa Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Iluminai, ó Deus de bondade, a vossa família, para que, abraçando a vossa vontade, possa viver fazendo o bem por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns avisos. Dia 9, agora, a próxima quarta-feira, é dia de São José de Anchieta, que é o padroeiro da nossa forania, ou seja, das paróquias que compõem a cidade de Indaiatuba e aquela de Elias Fausto. Então teremos uma missa presidida pelo vigário forâneo, Padre Paulo Emiliano, lá na paróquia Santo Antônio, durante a trezena de Santo Antônio, e essa missa será replicada no Facebook da nossa paróquia e vai começar às 19h30 na próxima quarta-feira, dia 9. Na nossa paróquia vamos ter agora a próxima semana o Tríduo do Sagrado Coração de Jesus na comunidade lá do Parque das Bandeiras. No dia 8 começa o Tríduo, na terça-feira rezará a missa às 20 horas o Padre Rogério da paróquia Santa Rita de Cássia. Na quarta-feira, o diácono José Rubens, também às 20 horas, presidirá a celebração com a comunidade do Jardim Brasil, lá no Parque das Bandeiras. No dia 10, presidirá a missa às 20 horas o Padre João Batista Cesário de Campinas, o nosso promotor vocacional da Arquidiocese. E no dia 11, missa solene com o cônego Álvaro, às 20 horas, sexta-feira, e todos estão convidados a prestigiar tanto o tríduo quanto a missa solene. Lembrando que no dia do Sagrado Coração de Jesus, dia 11, é o dia mundial de oração pela santificação do clero. Então, nesse dia, todos estamos convidados a rezar por todos os nossos padres, bispos e diáconos, especialmente pelo nosso pároco cônego Álvaro. Na alegria do Senhor seja a vossa força e em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A todos um bom dia, que Deus, o nosso Pai, nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.